De olho em Israel. O país está em alerta para a possibilidade de um ataque do Irã. O alerta também veio dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden até cancelou o fim de semana de folga e voltou para a Casa Branca. Este sábado está sendo mais um dia de mobilizações em Tel Aviv contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Como se tudo isso não fosse suficiente, confrontos entre colonos judeus e a comunidade árabe na Cisjordânia deixou mortos, incluindo um adolescente. Por isso eu já recebo nessa edição o editor de internacional Marcelo Favalli, que vai explicar, como sempre, tudo o que aconteceu neste sábado no Oriente Médio. Favalli, seja muito bem-vindo. Conte pra gente aqui, pra nossa audiência, todos esses fatos que engrossam ainda mais esse molho amargo que vive o Oriente Médio desde o início desse conflito. Boa tarde para você. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha pelas nossas múltiplas plataformas. Você disse bem, é um cenário muito amplo, né? Só aí, na apresentação, você falou de Israel, Estados Unidos, Síria e Irã. Bom, claro que eu preciso de um mapa para a gente entender o que aconteceu, porque os desdobramentos desse final de semana começam nesta quinzena que marcam a primeira metade do mês de abril. Vamos olhar aqui, ó, Israel, Síria, dois países muito próximos um do outro e que tem um histórico de conflito baseado em territórios, em religiões, mas eu vou me apegar aos fatos que aconteceram nessa quinzena deste mês, que foi um ataque de Israel, um ataque aéreo, um ato de guerra, porque aviões de caça israelenses invadiram o espaço aéreo da Síria e bombardearam a embaixada iraniana na capital Damasco. Um prédio anexo, na verdade, matando cidadãos iranianos, entre eles membros da chamada Guarda Revolucionária, que são da elite da equipe de segurança, tanto do governo iraniano como militares de alto escalão. E isso, obviamente, desencadeou uma tensão em toda a região, porque o Irã, muito maior do que os outros dois países juntos, e também tem um histórico de tensão com Israel e tem um histórico de apoio à Síria, principalmente a milícias armadas, a grupos tidos como terroristas pela comunidade internacional, que muito provavelmente estes grupos, financiados pelo Irã, historicamente atacam os israelenses. Colocando todo mundo na mesma página, explicando o cenário, agora os Estados Unidos, junto com a inteligência de Israel, monitoram o que muito provavelmente vai ser um contra-ataque, uma resposta do Irã a esse ataque à sua embaixada na Síria. E não é só uma suposição, Cine, porque o Irã já havia dito que esse ataque sanguinário, um ato de guerra, os adjetivos foram bem fortes do governo iraniano, e o governo iraniano disse: haverá resposta. Então, uma das possibilidades é o Irã usar a sua frota, usar o seu arsenal de mísseis balísticos para chegar até Israel. A distância não é muito pequena, mas também não é muito grande. Irã tem um arsenal capaz de chegar aqui. É que Israel tem uma cúpula, o Iron Dome, né, o domo de ferro, que é um sistema de inteligência artificial que contra-ataca esses disparos ainda no ar. É possível um ataque aéreo do Irã a Israel? É possível, mas o sucesso é pouco provável. Então, além da possibilidade de um ataque aéreo, a gente tem também um alerta máximo em Israel para a possibilidade de chamados lobos solitários. Alguém que entra com uma bomba num supermercado, num teatro, num ônibus e faça esses ataques terroristas mais clássicos que a gente conhece. Como se tudo isso não bastasse, vamos olhar para outro mapa mais localizado em Israel. A gente há muito tempo acompanha aqui as tensões na faixa de Gaza, que está praticamente destruída, resumida a escombros. Existe uma parte mais ao sul aqui chamada Rafah, onde tem uma concentração de 1,5 milhão de pessoas. Essa parte sul da faixa de Gaza se tornou a maior densidade demográfica do mundo. E o primeiro-ministro de Israel ameaça terminar essa ação militar na faixa de Gaza em Rafah, que, segundo a inteligência de Israel, ainda existem militantes do Hamas escondidos em meio a essa população. Mas eu não queria olhar para a faixa de Gaza, porque hoje a notícia vem da Cisjordânia. Essa mancha azulada aqui no mapa que eu pintei, que é também a outra presença no território israelense
de tanto colonos judeus quanto da comunidade árabe. Palestinos não moram apenas na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia. E por que esse território ficou importante nesse final de semana? Porque desde ontem nós temos acompanhado hostilidades entre moradores árabes e judeus. E aí eu estou falando de civis pegando em armas e se contra-atacando. Então a gente já tem pelo menos 3 mortes confirmadas, de 2 árabes e um menino de 14 anos judeu. Ele estava desaparecido, foi encontrado morto. As acusações, as suspeitas recaem sobre os palestinos de um eventual sequestro e assassinato, e isso desencadeou ali um confronto entre as comunidades. É claro, existe uma forte presença de grupos armados que defendem a causa palestina na Cisjordânia, assim como forte presença do exército de Israel, principalmente nesse momento de guerra na faixa de Gaza. Entendam que a situação é toda complicada e cada passo é mais um pavio, né, nesse grande barril de pólvora, Cine. Para completar, os Estados Unidos. Joe Biden estava de folga, tinha um weekend off, que a gente recebe a agenda do presidente. Ele tinha saído de Washington, da capital, ia passar o final de semana com a família, num final de semana de descanso, estava na agenda dele. Ele cancelou, voltou para a Casa Branca, pediu uma reunião de emergência com o secretário de Estado, Antony Blinken, e a equipe da chancelaria americana, principalmente uma reunião paralela com a equipe de segurança interna e externa dos Estados Unidos, o secretário de Defesa, para monitorar essa situação. Porque, voltando aqui neste cenário, em um eventual conflito deflagrado entre Irã e Israel, muito provavelmente respinga nos Estados Unidos. Eu não estou falando do território, porque aí nós estamos falando do Oriente Médio, geograficamente muito distante dos Estados Unidos. Mas aqui nos países vizinhos, cheio de embaixadas americanas, por exemplo. Muitas empresas americanas com cidadãos americanos trabalhando nesses territórios vizinhos. Então também pode haver um ataque deliberado do Irã para esses cidadãos americanos. Então, de novo, né, a gente olha, por um lado, encontra outros problemas e que está tudo conectado, Cine. Exatamente, Favale. O Favale volta ainda nessa edição para trazer mais detalhes dessa história e de outros assuntos também internacionais aqui para a gente. Bom trabalho para você.